Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do canal Ebenezer Oficial. Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui nesta noite como um canal de bênção, trazendo algo da parte do Senhor para os vossos corações. Desde já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, ativa também o sininho para que este canal venha estar sendo cada dia mais abençoado e você também venha estar participando e recebendo as notificações. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um que nos assiste, cada inscrito, cada um que participa, aqueles que estão por trás, para que este canal venha estar prosseguindo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor que eu trago para o coração dos irmãos nessa noite se encontra ali no livro de Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 9, que diz assim, 9 em diante. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Glória a Deus. Aqui a Bíblia vai nos contar a respeito de um profeta, a respeito de um homem, ao qual ele exerceu seu ministério ali por volta do 8º século antes de Cristo. Seu nome significa pomba. Jonas foi um dos primeiros profetas hebreus enviados por Deus para entregar uma mensagem profética fora dos limites de Israel. Mas a Bíblia vai nos contar bem diferente no capítulo 1, vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas, vem dizendo: Jonas, filho de Amitai, levanta-te e desce, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia vai nos contar também que Jonas ele se levanta não para obedecer ao Senhor, mas ele vai se levantar para fugir da face do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele descendo ali a Jope, achou ali um navio, ele compra a sua passagem e desce para Tarsis. A Bíblia vai dizer também que quando Jonas entra dentro do barco, a Bíblia vai dizer que Deus lança um grande vento, um grande temporal. Jonas, muito despreocupado, desce ali para o porão e vai ali dormir. Aqueles homens que estavam no barco ali começam a ficar desesperados, começam a jogar coisas que estavam dentro do barco, suas embarcações, suas ali mercadorias, começam a jogar no mar para que, aleluia, o peso do barco estivesse um pouco mais leve. Mas a Bíblia vai dizer que cada tempo que se passava, cada segundo que se passava, o vento ficava mais forte, mais furioso, a tempo de quebrar o barco e repartir ao meio. A Bíblia vai dizer que aqueles homens começam a clamar cada um a seu Deus, lançar sorte. A Bíblia nos conta também que o chefe da embarcação, ali o capitão, desce até o porão e olha para Jonas: por que dormente está o Senhor? Por que dormes? A Bíblia vai dizer que Jonas responde: eu sou hebreu e tenho fugido da face do Senhor, da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que aqueles homens começam a se encher de grande temor e sabiam que aquele homem servia a um Deus poderoso, porque aquela tempestade não estava acontecendo à toa. Alguém estava desobedecendo uma grande entidade, algum ser que poderia e tem um poder tremendo, a ponto de que ao negarmos o nome dele, a sua mão venha a pesar sobre nossas vidas, venha a pesar de uma tal forma que nós venhamos e queremos se arrepender. A Bíblia vai dizer que aqueles homens começam ali a dizer, para clamar cada um a seu Deus. Então Jonas levanta e fala: me joga sobre o mar, porque eu sou hebreu e tenho fugido da face do Senhor. A Bíblia vai contar também que quando eles fazem isso, eles pegam ali o profeta Jonas e jogam no mar. Quando ele cai no mar ali, uma grande baleia, um grande peixe o engole. A Bíblia vai dizer também que Jonas ele cai ali no estômago, na barriga daquele peixe, e ele se sente ali agora preso, se sente ali em cárcere, porque ele estava lá em cima com uma oportunidade de fazer a vontade e obedecer à vontade do Senhor, mas ele faz diferente. Quando Deus manda para que ele vá até Nínive, ele quer prosseguir para Tarsis, completamente oposta à direção que ao qual Deus tinha colocado em seu coração. Assim é para mim e para a sua vida. Muitas
muitas das vezes Deus levanta e vem até a minha e a sua vida usando até um profeta, ou em sonho, ou em oração, ou em revelação. Faça a minha obra, entrega um recado, vai até fulano ou ciclano, faça uma visita, e nós muitas das vezes nos acovardamos, não queremos fazer a vontade do Senhor, mas a Bíblia vai dizer que nós temos sempre que estar ali em obediência, buscando, clamando o Senhor em retidão. Profeta, ali a Bíblia vai dizer sobre um patriarca também, o Jó, que em nenhum momento ele desobedeceu ao Senhor, em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor, mesmo com as adversidades que aconteciam em sua vida. Ele fez totalmente diferente da vida do profeta Jonas, que ao invés de descer para ministrar a grande mensagem em Nínive, ele quer descer para Tarsis, mas ele acaba caindo na barriga de um peixe na profundeza dos mares. A Bíblia vai dizer que quando ele cai, de imediato ele já se arrepende daquilo que ele tinha feito. A Bíblia vai nos contar que ele já ali começa a fazer uma oração ao Senhor de arrependimento. Ele vai dizer: Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, gritei e Tu ouviste a minha voz. A oração deste homem é tão forte, o seu arrependimento é tão forte, que ele compara a barriga daquele peixe, daquela baleia, como o próprio inferno, não porque havia tão sofrimento, mas também porque o cheiro que havia ali era de podridão, era um cheiro de sofrimento, era um cheiro que não agradava, não era um cheiro, aleluia, que não agradava a ninguém, porque fedia a carne podre, a peixe, aleluia, que aquela baleia se alimentava. A Bíblia vai dizer que quando ele faz essa oração, no versículo 9 do capítulo 2, ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, o que eu voltei pagarei do Senhor, venha a salvação. Ele se arrepende, faz uma oração ali ao Senhor, o Senhor fala ali, conversa com a baleia, dá a ordem, aquela baleia o joga para fora. A Bíblia vai dizer que quando ele sai, ele consegue chegar ali à cidade, a grande cidade de Nínive, e quando ele começa a chegar naquela cidade, logo na entrada ele vai pregando, ele vai dizendo, vai levando a mensagem do Senhor. Ele vai dizer assim, quando ele começa a entrar pela cidade: ainda 40 dias Nínive será subvertida. A Bíblia vai dizer que ele se arrepende, e de imediato ele já começa a fazer a obra do Senhor, de imediato ele já começa a entregar a mensagem do Senhor, ele já começa a falar aquilo que o Senhor queria com aquela cidade. Ele, no momento, ele desobedeceu, mas ele viu que estava tentando fugir de algo, ou de um ser que é totalmente poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, e que a Bíblia vai dizer também que se eu subir aos mais altos céus, lá ele estará, se eu descer aos mais profundos mares, lá também ele está. Ele se encontrava na barriga do peixe, se arrependeu e começou a fazer a obra quando o Senhor lhe deu mais uma oportunidade. O Senhor nos dá uma oportunidade todos os momentos, a todos os dias, quando nós acordamos, quando sentimos a misericórdia dele renovada na minha, na sua vida. O Senhor, ele tem uma grande misericórdia, porque a ira dele não vai durar para sempre. Quando a gente vai imaginar ali Jonas, a gente já vê que o Senhor tem uma ira sobre a vida dele, que quer o castigar. Mas a Bíblia diz que quando ele se arrepende, ele ganha uma nova oportunidade. Então ele começa a pregar que se Nínive não se arrependesse dos seus maus caminhos, dos seus pecados, aquela cidade seria subvertida. Aí agora se pergunta por que Jonas não queria descer à cidade de Nínive? Porque a Bíblia vai dizer que eles eram um povo eleito por Deus e costumavam ser demasiadamente exclusivistas, que querem desfrutar sozinhos das beneficências divinas. Para eles, os pagãos não merecem compaixão divina, restando-lhes apenas o juízo. Jonas era judeu e sabia do histórico perverso dos assírios, que eram os ninivitas. Era um povo bastante cruel e impiedoso para com os outros povos. Daí o fato de Jonas fugir dessa missão de pregar para os ninivitas, mas ele mal sabia que a sua mensagem era uma mensagem ao qual Deus iria usar, uma mensagem ao qual Deus ali entregaria o sucesso, entregaria a resposta daquela pregação para aqueles povos, porque quando Jonas começa a pregar, ele entra ali já pregando e dizendo que aquela cidade seria subvertida se não se arrependessem. A palavra toca o coração daqueles povos naquele tempo, que eles começam a se arrepender.
E começaram também a crer em Deus. A Bíblia diz que eles proclamaram um jejum e vestiam-se de panos de saco, que até o rei daquele lugar, naquele tempo, fez uma proclamação e divulgou, que até os animais seriam proibidos de comer. Então o Senhor ali, quando viu aquela obra, quando viu a palavra se cumprindo, que ele obedeceu e entregou a mensagem, ele se arrependeu daquilo que ele tinha, aleluia, falado que iria fazer, que era subverter a cidade de Nínive. Mas quando ele entrega a mensagem, e aqueles povos naquele tempo vê que era o próprio Deus falando através da boca de Jonas, eles começaram a fazer jejum, eles começaram a jejuar, começaram a orar, e se arrependeram, e Deus viram em seus corações que eles estavam ali verdadeiramente arrependidos. A Bíblia diz que até, aleluia, o rei daquele tempo se vestiu de saco e se assentou sobre as cinzas. A Bíblia vai dizer que eles também ficaram ali, Deus se arrependeu. A Bíblia diz assim no versículo 9 do capítulo 3, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte não pereçamos. Ele faz uma pergunta ali para ver se Deus verdadeiramente se arrependeria, se ele se arrependesse dos seus maus caminhos, da sua perversidade, porque o pecado ali era muito além do extremo, era muito fora do normal, era fora do comum, aquele pecado, aquela perversidade naquele tempo. Mas a Bíblia diz que conforme o sucesso da pregação de Jonas, Jonas sai da cidade, mas ele sai descontente. Ele sai insensível, porque Jonas era um profeta insensível. Ele servia a um Deus que era sensível, mas ele não era. Muitas pessoas é assim nos dias de hoje. Muitas pessoas pregam o evangelho, muitas pessoas até obedecem ao Senhor, porque tem medo de quando a trombeta tocar, ficar para trás. Pessoas servem ao Senhor por medo, não por amor ao evangelho, não pelo amor à palavra. Pessoas servem a Deus porque tem medo da ira, porque sabe que o Senhor é poderoso. Mas eu quero dizer para você nesta hora, neste momento, adore o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer na tua vida, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. A última palavra também vem dEle, então glorifique a Ele, pregue o evangelho, pregue as boas novas, porque Jesus será com você, Deus é na sua vida. A Bíblia vai dizer que quando ele sai ali da cidade de Nínive, ele sai completamente descontentado, ele sai ali completamente insensível e começa, aleluia, ali a questionar com o Senhor. E a ponto de desejar a própria morte. Versículo 2 do capítulo 4 vai dizer que Jonas ora ao Senhor e diz: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na terra? Porque isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso. Jonas sabia que se ele pregasse para aquele povo que era perverso, se ele pregasse para aquele povo que era desobediente à palavra do Senhor, ele sabe que Deus, ele é misericordioso e é bom em perdoar. Deus, ele se arrepende quando eu e você se convertemos dos nossos maus caminhos, se, aleluia, buscamos, ele sara a nossa terra, ele nos coloca em um lugar bom, ele nos tira do lixo, nos coloca no meio do luxo, à mesa dos príncipes, ele faz coisas boas em nossas vidas. Mas Jonas não queria isso. Jonas, ele sabia que se pregasse, o Senhor iria fazer a obra, o Senhor iria se arrepender daquilo que ele tinha dito para aquele povo, que se eles se arrependessem, Deus também se arrependeria, ele lhes daria mais uma nova oportunidade. Então a Bíblia vai dizer que Jonas, ele sobe, ele vai ali para o topo da cidade e faz uma cabana e fica lá. E fica ali esperando, completamente descontentado, a todo momento pedindo a morte para o Senhor. A Bíblia vai dizer que a todo momento ele diz que queria morrer. Muitas pessoas pregam o evangelho, mas nós não conhecemos o coração dela. Porque eu pregar o evangelho vai salvar quem me ouve, mas não me salva se eu não estiver no caminho certo, se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor. Porque pregar o evangelho, dizer que Jesus fala, que Jesus faz, cura e liberta é fácil. Agora eu viver em obediência é o que é difícil, porque eu tenho que me sacrificar a todos os momentos. Eu tenho que, aleluia, me converter. Eu tenho que sair e se arrepender daquela pessoa antiga, do velho homem que eu era. Mas Jonas não, ele era muito insensível.
Quando ele pregava, Deus, ele, aleluia, se arrependia e tinha um grande sucesso na sua pregação. Mas ele não queria ver a cidade de Nínive ser, aleluia, perdoada por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele é bom em perdoar. E ele também dava oportunidade, chances e chances ao profeta Jonas quando ele ali pedia a morte. Chegava um ponto de se enfadar. Mas quando ele faz ali uma cabana e entra ali e fica debaixo, o Senhor faz, aleluia, crescer um pé, ali um pé de aboboreira. A Bíblia vai dizer que subiu por cima, por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. A Bíblia vai dizer que Jonas se alegra ao extremo por causa da aboboreira. Mas a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, ao subir da alva, Deus feriu a aboboreira, que esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental que feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Que mais uma vez desejou morrer. Que mais uma vez desejou ali que Deus o tirasse a vida. Ei, Deus não nos tira aquilo que Ele nos dá. Deus, ele não vai tirar a unção que Ele entrega para a minha e para a sua vida. Deus, ele não vai tirar a oportunidade que Ele me entrega. Deus, ele não vai tirar a bênção que Ele me dá. Deus, ele não vai fechar a porta que Ele abre na minha vida. Ele abre, o homem não pode fechar. Se Ele fechar, o homem não pode abrir, porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia vai dizer que todos os momentos ele tinha uma oportunidade diferente para Jonas. Quando ele estava desmaiado e desejou morrer, de sorte que até a sua alma ficou ali, aleluia, abalada. Mas a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 4 que Deus vai falar a Jonas assim: é caso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Glória a Deus. E ele diz: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Versículo 11 vai dizer assim: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O que eu entendo com isso? A Bíblia vai dizer que Deus, ele perdoou aquela cidade porque eles não tinham conhecimento da palavra, eles não tinham conhecimento daquilo que eles estavam vivendo, porque muitas das vezes nós aprendemos e queremos fazer e praticar aquilo que aprendemos. Se eu sou do mundo, eu quero praticar aquilo que é do mundo. Se eu aprendo algo errado, eu quero praticar algo errado. Mas vai chegar um ponto que Deus vai usar um profeta, um vaso, através da palavra para a minha vida e vai me ensinar o caminho certo. João 8,32 vai dizer que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Muitas pessoas estão buscando a verdade em lugares errados. Muitas pessoas estão fazendo do evangelho pouco caso. Muitas pessoas estão fazendo da palavra do Senhor pouco caso. Não tem mais nenhum sinal na Bíblia que vai nos contar a volta de Cristo. Tudo aquilo que está na Bíblia já aconteceu, mas falta uma coisa que a Bíblia vai nos dizer: que Ele só voltaria quando todo o evangelho fosse pregado a todas as nações. É muito difícil nós vermos alguém nos dias de hoje que não conhece o evangelho. Muitas pessoas conhecem, às vezes um ou outro, mas Deus mesmo assim tem misericórdia e fala com ele através de um hino, de um louvor, e ele passa a abrir o seu coração e entender da palavra, porque a minha pessoa conhece pessoas que em algum momento escuta músicas do mundo, pratica até as coisas do mundo, mas em pouco tempo ali se arrepende e quer fazer a obra de Deus, não tem firmeza na palavra do Senhor, porque ainda não conheceu a verdade. Mas Deus, ele dá a oportunidade, como Deus deu a oportunidade para Jonas várias vezes quando ele pediu morrer. E vai dizer também que Jonas, ele teve a sensibilidade no pé da aboboreira que nasceu em um dia e o outro secou, mas não teve, aleluia, sensibilidade de ver aquele povo da cidade de Nínive ser salvo, porque a Bíblia vai dizer que eles não sabiam discernir a sua mão esquerda nem direita, mas tinha também muitos animais. Jonas não tinha essa sensibilidade, porque ele achava que se ele pregasse, haveria sim um sucesso na sua pregação, porque Deus o usava grandemente nesta terra.
Deus, ele tem um pregador para cada lugar. Deus, ele tem um pastor para cada igreja. Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. Deus, ele tem uma bênção diferente para mim, para você. Deus, ele vai usar a minha pessoa, a sua pessoa, a vida de alguns pastores, dos pastores que tem chamado de forma diferente, porque a forma que Deus age na minha vida é diferente da forma que ele vai agir na sua. Então ele dá essa oportunidade para aquele povo mais uma vez, e ele questiona Jonas porque ele tinha compaixão e sensibilidade ao pé de aboboreira que um dia nasceu e o outro morreu, e não tinha, aleluia, compaixão, glória a Deus, daquele povo que estava ganhando mais uma oportunidade. A Bíblia vai nos contar isso, que ele faz esse questionamento, mas creio eu, aleluia, que Jonas vai começar a olhar de uma forma diferente. Eu creio eu que naquele momento a sua visão começa a abrir e entender do que Deus quer para a vida dele, que Deus quer usar a gente para pregar o evangelho, para que pessoas sejam salvas, não para que as plantas sejam salvas, porque Deus criou as plantas através das sementes com a sua palavra, da mesma forma que ele criou, aleluia, o ser humano do barro. Deus, ele tem poder e criação sobre todas as coisas. Deus, ele sabe aleluia, da importância da minha e da sua vida. Ele vai entender que naquele momento ele tinha que ter sensibilidade, ele tinha que ter amor, compaixão, era pela vida das pessoas. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O homem sim faz. O homem sim quer amar mais um do que o outro. O homem quer amar mais um pela forma, pela sua estatura financeira, pela sua postura diante da sociedade. Mas Deus não. Deus olha lá de cima para mim, para você, com os olhos iguais. Ele tem o mesmo amor que ele tem pela minha vida, ele tem pela sua. E ele neste momento está te dizendo, não fuja do chamado de Deus. Não fuja do propósito do Senhor para a sua vida, porque ele tem grandes coisas, ele quer te usar para, aleluia, pregar o evangelho, e aonde você entrar vai ter sucesso, porque, aleluia, almas vão ser salvas, o evangelho vai ser pregado e o Senhor vai te usar. Que Deus abençoe a vida de cada um que nos assiste, que Deus abençoe a cada inscrito. Ei, você compartilhe para que mais pessoas venham estar participando e recebendo uma palavra do Senhor em seus corações. Que Deus abençoe a vida de cada um, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.